queria que você, nesse momento, prestasse atenção nesse momento de palavra. Nós estamos indo para o 8º mandamento da série dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar do mandamento não roubarás ou não furtarás. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 17 em diante, nós vamos ler. Mas antes de nós lermos, eu queria lembrar você, se você talvez não acompanhou essa série inteira, se você tem dúvidas a respeito dos 10 mandamentos ou o que foi pregado, acesse o nosso canal no YouTube, lá já está praticamente todas as pregações online, você pode acompanhar essa série desde o início, nós já estamos indo para o final, e isso é muito importante para que você cresça por meio da palavra, por meio daquilo que está sendo pregado em nossa comunidade, no conhecimento de Deus, seja fortalecido, tenha o seu coração alinhado pela verdade do Evangelho. Amém? Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim: De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo lhes disse: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquiveis de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Portanto, no dia de hoje, afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar a herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que essas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado do que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque nós confiamos que esse texto que está diante de nós é a palavra, a revelação da verdade de quem Tu és para nós, Senhor. E eu oro pedindo, Senhor, que o Espírito de Deus venha fazer com que Suas palavras sejam encarnadas em nossos corações, Senhor. Que o Seu Espírito, por meio de Sua palavra, venha edificar o Senhor, o caráter de Cristo em nós, Senhor. Que o Seu Espírito, por meio de Sua palavra, venha destronar os falsos ídolos do nosso coração. Que o Senhor, por meio de Sua palavra, venha reorientar o nosso olhar e o nosso coração para Ti, Deus. É o que eu peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o 8º mandamento hoje. E o 8º mandamento diz respeito a furto, roubo. E Calvino, ele vai definir furto e roubo da seguinte maneira: o furto é acumular riquezas espremidas do sangue de outros. E isso destrói a confiança e a justiça de Deus, a justiça que Deus instituiu para manter a ordem e a paz social. É arruinar o próximo em seus haveres para que nós venhamos crescer em nosso patrimônio.
Calvino vai definir o furto como o ato de roubar, como privar o próximo daquilo que Deus pretendia conferir. Então pensa bem, essa definição é uma definição um pouco complexa, porque muitas vezes a gente entende que furtar é você tomar posse de algo que não é seu. Mas furtar, o que os 10 mandamentos está querendo ensinar para nós, é algo muito mais profundo do que você tomar algo que não é seu, mas você privar alguém daquilo que Deus havia direcionado a essa pessoa de maneira dolosa, para que ela não receba aquilo que Deus gostaria de depositar sobre ela. E mais, isso gera desconfiança do caráter de Deus. Para nós pensarmos, poxa, aquilo que era meu não está comigo, logo Deus não é bom para comigo. Aquilo que eu deveria receber, que tomaram de mim, não está mais comigo, então quer dizer que Deus não cuida das minhas coisas. E é por isso que o furto ele é considerado como uma abominação e quebra da vontade de Deus, porque é uma tentativa humana de ignorar a suficiência de Deus e a sua provisão fiel para nós, nos dando aquilo que nós precisamos, sem precisar tomar do outro aquilo que não é nosso. Isso faz com que nós venhamos entender que roubar é buscar justamente a segurança na estabilidade que não é nossa, gerando instabilidade de recursos sobre o próximo, fazendo com que aquilo que nós temos pareça ser insuficiente para nós e dizendo para Deus, Deus, você não sabe lidar com as minhas necessidades. No 8º mandamento, Deus está ali cuidando do seu povo, e nós precisamos lembrar que o contexto dos 10 mandamentos é Deus expondo a maneira como o povo deveria viver naquela terra que eles estavam entrando e adorá-lo. Deus está ali mostrando, delimitando como nós deveríamos lidar com os recursos, com as coisas que nós temos e com que os nossos amigos, os nossos vizinhos, o nosso próximo tem. E aí é muito interessante porque dentro de uma teologia polarizada de ideologias sociais ou não sociais, nós tendemos a, segundo muitos aspectos da teologia da libertação e até mesmo a teologia da missão integral, achar que roubar, tomar os recursos dos pobres e fazer riquezas em detrimento do oprimido. Que parece um pouco de verdade, mas existe uma ideia de reduzir a vontade de Deus em simplesmente coisas materiais e um bem social, como se nós não pudéssemos, talvez, trabalhar para termos o que nós temos e também zelar por aquilo que nós recebemos de propriedade como nosso. O 8º mandamento, ele protege e acaba sendo um balizador para a realidade daquilo que nós conhecemos como propriedade privada. Só que no entendimento bíblico, propriedade privada é um pouco diferente de você ter recursos somente para si. Porque Deus, ele estava abrindo o caminho do povo de Israel, fazendo com que o mar fosse aberto, os inimigos fossem dispersos, a mão poderosa de Deus operando sobre aquela nação, para que eles conquistassem a terra prometida, por herança, dada pelo Senhor, para que eles vivessem naquela terra. Só que aquela terra, antes de ser do povo de Israel, era de Deus. Por isso que Deus estava dando a Israel. E no Salmo 24, meus irmãos, a gente vê o salmista dizer: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Isso mostra para nós que a ideia de o que é meu é totalmente contra as Escrituras. E o 8º mandamento não está protegendo o nosso egoísmo e a nossa realidade individualista de não partilharmos aquilo que nós temos. Esse conceito é um conceito romano. Esse é um conceito fora da realidade, da vontade de Deus para o seu povo. Por quê? No conceito romano, quando você vê ali as tomadas de terras dos Césares e de todo o movimento do Império Romano, do imperialismo romano, você vê essa tomada marcada por um individualismo e um liberalismo, onde o indivíduo é dono absoluto e ninguém pode interferir em seus bens e ele faz o que ele quiser com aqueles bens.
Já na realidade bíblica, o conceito bíblico de posse é: você é um mordomo. Você está administrando aquilo que Deus te deu para cuidar. Por quê? Do Senhor é a terra. Do Senhor é tudo o que existe na terra. Logo, tudo que existe está no nosso nome. Mesmo que pareça nosso, não é nosso. E quando nós começamos a agir com esse pensamento individualista e liberal da vontade de Deus, mesmo que talvez seja digno, porque você talvez trabalhe para ter aquilo que você tem, é digno que você faça e usufrua daquilo que você trabalhou para ter, mas mais digno ainda, ou é maneira de nós glorificarmos a Deus, quando nós temos o que nós temos e fazemos com que aquilo que nós temos não seja nosso, mas de Deus. Porque é de Deus. E quando nós não agimos dessa forma, irmãos, nós estamos furtando. E aí você fala: caramba, nunca deixo de quebrar um mandamento, né? Porque nós achamos que nós não quebramos o mandamento de matar. Mas se eu estou com ódio do meu irmão, eu sou um homicida. Eu não deito com uma mulher senão a minha esposa. Eu não adultero, mas Jesus vai dizer que se nós cobiçamos, se nós temos um olhar cobiçoso, nós quebramos o mandamento. Quem não quebra mandamento, né? Nós precisamos da graça de Deus para nós sermos santos e inculpáveis da lei do Senhor. E quando nós agimos dessa maneira, cercada pelo individualismo, cercada e guiada pela realidade de que o que é meu e eu faço com o que quiser que é meu, é pecado, é furtar. E o não furtarás, ele possui essa amplitude que vai além da simples apropriação de objetos físicos que não pertencem a nós. A ética cristã considera como atitudes que violam esse mandamento, como por exemplo a preguiça ou a falta de diligência com os recursos. Não trabalhar com o empenho esperado ou combinado com o seu patrão é furtar o seu patrão. Sabe aquela pausa de café que talvez seria 10 minutos se torna 40? 8º mandamento sendo quebrado. Ou quando você faz o uso desenfreado dos seus recursos, fazendo com que você seja talvez mal pagador, ou você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus confiou a você. Alguém que administra com fidelidade os seus recursos. Alguém que não paga pelo serviço de alguém como deveria ser pago. Isso é furtar. Quer ver outra coisa? Por exemplo, apropriação indébita de valores. Talvez desvios de comissões. Gorjetas ou uso de suborno para obter vantagens profissionais. Sabe aquela ideia que você usa para, por meio dos recursos, no final ter a satisfação ou até mesmo o próprio benefício? Isso é quebrar o 8º mandamento. A exploração patronal, que a gente pode chamar dessa forma, patrões que pagam salários indignos ou atrasam seus salários propositalmente, são considerados infratores desse mandamento. Até mesmo Provérbios e até mesmo Êxodo, quando Deus ele estabelece o não furtarás, ele fala para que você não venha reter os recursos que você deve pagar para o seu escravo, o seu servo no dia apropriado. Desvio de verbas públicas, aí a gente nem precisa falar nada. Principalmente no contexto que nós estamos vivendo de nação, em um dos maiores escândalos de políticos e econômicos, como a gente tem visto nos noticiários, de desvio de verba, com coisas assim, meus irmãos, desviar dinheiro de aposentado. E o pior, dizer que é crente. O uso incorreto dos recursos que pertencem à coletividade é uma modalidade grave de furto. Nós vemos o não furtarás acontecendo não só quando você pega o chocolate na fila do mercado, mas em diversas camadas
e esferas da nossa vida. No dia a dia e nos nossas transações comerciais, quando nós usamos de fraudes e medidas enganosas, uso de pesos falsos, a adulteração de produtos ou emprego de duas medidas para enganar o consumidor. Sabe aquele tudo pela metade do dobro, que é o famoso Black Friday brasileiro? Não furtarás, sendo quebrado. Preços abusivos e até o processo de agiotagem, cobrar lucros excessivos, praticar a ideia de agiotagem ou explorar o próximo através de juros abusivos. Não furtarás. Mudar marcos de propriedades, fazendo com que você tenha uma terra maior do que você deveria. Não furtarás sendo quebrado. Provérbios 28, versículo 24, Salomão fala que o roubo é pecado e o ladrão, companheiro de destruição. As fontes aqui que nós vemos falar sobre essa realidade são bíblicas. E que expandem a realidade de não furtar muito além de você pegar um objeto que não é seu. Mas tem uma coisa que nós também precisamos dizer. O roubo espiritual. Como assim, né? Roubo espiritual. Está muito além daquela brincadeira que adolescente, criança fazia no final do culto. Roubei sua bênção apostólica, né? Não é sobre isso. Calvino vai dizer que pastores que não pregam a palavra de Deus corretamente, fielmente, estão roubando a congregação do bem espiritual. Quando nós negligenciamos com o necessitado, nós estamos não só privando ele de recursos, mas estamos privando ele de provar da bênção de Deus, provedor. Privar o pobre de assistência, quando tem abundância, é pecado de não furtar. E tem um que é mais complexo ainda, principalmente para aqueles que são apaixonados, amantes que são desorientados, que é o furto do coração. Você roubou o meu coração. Que significa utilizar de engano, defraudação, ou astúcia para conquistar lealdade, sentimentos, confiança, afetos, que legitimamente pertencem a outra pessoa e não a você. E a Bíblia fala que esse furto de coração acontece em 2 Reis, com um Absalão, buscando para si a lealdade do povo, roubando a lealdade que o povo tinha para com seu pai Davi para si. Essa realidade de furto do coração amplia toda a dinâmica que furtarás, mostrando que roubar vai além de coisas materiais, mas envolve coisas imateriais. Mostrando que furtar não só se restringe a objetos físicos, a bens materiais, mas tem a ver com a honra que nós roubamos dos outros, o prestígio e a lealdade alheia. Furtar o coração tem a ver com envolver falsidade deliberada, um engano proposital para manipular os sentimentos do próximo em favor das ambições próprias. É privar o próximo daquilo que Deus deveria fazer com ele, para os nossos próprios benefícios. Quem faz isso está tirando de outro o respeito e o apoio que lhe eram devidos. E isso tudo acontece, meus irmãos, por uma coisa: nós temos um coração corrupto. Existe uma corrupção interna, onde, como nós vemos em Tiago dizendo, por causa do coração de vocês corrupto, é que nascem os maus desejos, e é por isso que vocês são tentados. O não furtarás está muito, muito mais além, muito mais abrangente do que nós pegarmos algo que não é nosso. E como nós podemos nos guardar disso? O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 11, ele vai dizer: o que Deus requer de nós no 8º mandamento? E a resposta é que eu faço o que for possível em do meu próximo. Que eu trate os outros como gostaria que me tratassem. E que eu trabalhe fielmente para ajudar os necessitados. O mandamento nos ordena não apenas a não roubar, meus irmãos.
mas ele também nos ordena a ter um espírito de generosidade, para que nós amemos compartilhar coisas e ajudar os necessitados. E é nesse momento que nós entramos nesse texto que Paulo está chamando os presbíteros de Éfeso para uma conversa. Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele passa por 3 anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho. Paulo chega, começa a pregar o evangelho, as pessoas daquela cidade se convertem, pegam seus livros de ocultismos, levam em praça pública, queimam e Paulo fica ali por 3 anos trabalhando na plantação de uma igreja naquela cidade, para que ela crescesse no conhecimento de Deus. E depois disso, Paulo começa a passar por perseguição e ele acaba tendo que sair da cidade de Éfeso. E você vai ver isso a partir do versículo 23 do capítulo 19, contando como Paulo sai da cidade de Éfeso e vai para as outras cidades da Macedônia e da Grécia. Mas essa terceira viagem, ela tinha um destino final, Jerusalém. Porque Paulo estava querendo voltar para Jerusalém, para não somente contar aquilo que estava acontecendo com os discípulos, porque provavelmente os discípulos de Jerusalém também já tinham sido dispersos, mas para justamente ir para o seu momento final de vida, sendo preso, e aí você vai ver Atos 20, até o capítulo 28 sendo desenvolvido com essa prisão de Paulo em Jerusalém, depois indo sentido Roma. Mas, no meio do caminho, Paulo, ele tem lá um episódio em que ele está pregando e um cara cai da janela e ele ora e o cara volta a viver. E depois que esse cara volta a viver, Paulo fala, olha pessoal, eu preciso conversar com os presbíteros de Éfeso. Então chamem eles para me encontrar aqui no porto de Mileto. E aí vocês venham também para a gente ter uma conversa muito sincera sobre os próximos passos dessa igreja. E aí os presbíteros chegam ali naquele porto e Paulo fala, gente, é o seguinte... Vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Paulo aqui ele está expressando e puxando para si a responsabilidade de alguém que trabalhou pelo Evangelho com muita força e com muita garra, desempenhando um trabalho de ensino, desempenhando um trabalho de formação espiritual daquelas pessoas. Paulo está mostrando o exemplo não de outro presbítero, mas dele mesmo, e falando, olha, eu estou indo para Jerusalém, mas vocês sabem como agir no meio de vocês. E Paulo também tinha um problema. Paulo ele era muito perseguido por conta da sua pregação. As pessoas talvez tinham ele como alguém que fugia dos problemas quando os problemas batiam à porta. Mas Paulo estava tentando pelo menos sobreviver um pouco mais para pregar o evangelho. Isso acontece em Tessalônica, quando Paulo é perseguido e quase dado como morto. E depois em Éfeso novamente, Paulo fala, olha, vocês sabem como eu sou. Vocês sabem como eu trabalho. Vocês sabem como eu enfrento as pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está escrevendo para Coríntios, ele está falando justamente que ele, em Éfeso, a cidade dos presbíteros que eles tinham chamado, ele enfrentou feras, pessoas que estavam sendo inimigos de Paulo por causa da pregação do evangelho. Paulo, ele dedicou 3 anos na cidade de Éfeso, meus irmãos. Paulo dedicou viver naquela cidade um tempo relativamente longo para quem está em missão e em viagem. Paulo tinha resistência dos judeus por causa do ensino. Paulo teve resistência das pessoas da religião da cidade de Éfeso, já que o poder econômico girava em torno do templo que existia em Éfeso e agora todo mundo queimou tudo e amava Jesus. Imagina, Paulo sendo difamado pelos de fora, pelos aqueles que eram da sua terra, e agora esses presbíteros estão diante dele e falam, olha, vocês sabem como eu trabalhei, como eu soei, como eu chorei, como eu construí todas as coisas com vocês. No versículo 20 ele vai dizer, não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. Paulo tinha consigo um tesouro que era o evangelho e ele não omitiu em nada aquilo que poderia fazer de reter. Talvez tornando ele um pastor ladrão, como Calvino define, aquele que não prega o evangelho em sua verdade, em sua totalidade. Paulo fez com que todos os homens de Éfeso, que estavam ali reunidos na casa rapaz, eu esqueci o nome do homem. Eu até voltei aqui. Meu Deus. Paulo, ele teve uma casa que ele... Demétrio é o inimigo dele. Poxa vida, fui pego por mim mesmo agora. Tirano. Tá vendo? É isso.
Tirano era a casa que Paulo se reunia com os seus discípulos, com aqueles que estavam na igreja de Éfeso, para que eles crescessem no conhecimento de Deus. Paulo está dizendo para eles, olha, eu não omiti nada para vocês. Eu não retive nada daquilo que eu tinha. Eu ensinei publicamente, de casa em casa, o testemunho de Jesus. Eu trabalhei muito, eu poderia simplesmente fazer carreira com isso. Eu poderia ter ficado um dia, feito uma conferência e partido para outra cidade, mas eu dediquei o meu tempo, o meu esforço, o meu trabalho para ensinar vocês. Eu não furtei vocês. E Paulo está falando isso para líderes que poderiam ser tentados a talvez reter as verdades do Evangelho por causa do medo da perseguição, por causa do medo de ser mal visto na cidade como aquele que abala a economia da cidade. Paulo está falando, eu não tive medo. Eu trabalhei com muita força, mesmo que isso tivesse inimigos, mesmo que tivessem forças contra o meu trabalho, eu estava trabalhando para que nada fosse retido. E Paulo continua dizendo, a partir do versículo 22 até o versículo 27, falando sobre agora, eu estou indo dar passos que talvez sejam difíceis para mim. Mas são os próximos passos que o Senhor confiou a mim. Por meio do Espírito Santo, eu estou sendo levado a Jerusalém, e eu sei que ir para Jerusalém, conforme se você for ler Atos 18, profetas dizendo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, Paulo. Se você for para Jerusalém, os homens vão te machucar, Paulo, não vá. Paulo não tinha nenhum tipo de ambição em não sofrer. Mas ele estava disposto, por causa do Evangelho, a dar um próximo passo. O passo do sofrimento. Só que esse passo do sofrimento também, o passo do dano, é um passo em direção a Cristo Jesus. E por que Paulo está dando um passo em direção a Cristo Jesus? Porque no versículo 24 ele vai dizer o que ele também faz na carta de Filipenses. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que o próximo passo em direção a Cristo era perder. Paulo sabia que o próximo passo era diminuir. Paulo sabia que o próximo passo era, talvez, perder a sua cabeça. Só que ele tinha uma esperança e um tesouro maior do que a si mesmo, maior do que sua própria reputação, maior do que sua própria vida. E quando nós falamos sobre não furtar, meus irmãos, nós estamos intimamente ligando o bem que nós temos como tesouro. E qual tesouro que nós temos? Os tesouros terrenos ou o tesouro da eterna esperança que nos aguarda. Paulo mostra aqui nesse texto que ser alguém muito rico, ser alguém muito abastado ou preservar a própria vida, a própria segurança, não era algo que ele tinha como valor. Não era algo que ele tinha como estima. E isso não era irresponsabilidade, mas era entender que os tesouros eternos e a esperança que o aguardava era muito maior. Tem uma expressão que a gente vê em filmes de investigação, não sei se é verídica ou não, nunca sou do FBI, que é a expressão follow the money, ou siga o dinheiro. Que os detetives usam para dizer, olha, se você seguir o rastro do dinheiro, você vai encontrar quem está fazendo a fraude. Quando nós falamos sobre seguir o dinheiro, como seguir as riquezas, nós vemos Paulo fazendo isso, seguindo as riquezas do céu. Paulo que olha e fala assim, as riquezas deste mundo não me levam a lugar nenhum, mas existe um tesouro. E ele vai dizer que em Cristo estão escondidas as riquezas insondáveis. E Paulo estava correndo atrás dessas riquezas insondáveis para achar a Cristo. Porque quando ele achasse a fonte de toda riqueza que ele estava recebendo do Evangelho, o doador de toda a vida, ele encontraria também não só a herança, mas o dono da herança. E meus irmãos, não existe nada nesse mundo, nenhum tipo de altruísmo, nenhum tipo de ação desapegada aos recursos financeiros, maior do que achar o verdadeiro tesouro que é Cristo Jesus.
Porque talvez você fale, eu não sou materialista, tudo bem, pode fazer o que quiser com o meu dinheiro. Às vezes você nem governa o seu dinheiro de maneira honrosa, porque você acha que isso é uma virtude. E isso não é virtude. Talvez você esteja quebrando o 8º mandamento, porque você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus lhe confiou. Mas também existem pessoas que estão procurando com tanta força, com tanta garra, com toda a sua vida, o bem precioso de sua família, de gerar uma estabilidade, de gerar uma segurança. Só que o Evangelho propõe para nós uma outra realidade. O Evangelho propõe para nós que nós venhamos ter um tesouro maior do que os tesouros deste mundo. Porque os tesouros desse mundo são corroídos. Os tesouros desse mundo são frágeis comparado aos tesouros eternos que nos aguardam. Imagina que hoje a proposta para mim e para você do Evangelho é fazer o seguinte, olha, você quer receber um dinheiro hoje que nunca vai ser desvalorizado? A resposta é lógica que quero. Quem não quer? Você quer receber um bem que você nunca vai ter a depreciação desse bem? A nossa resposta é claro que nós queremos. Então, esse bem se chama Cristo Jesus e o seu reino. E Paulo está falando sobre isso. E quando nós temos o coração nessa realidade, nós estamos sendo guardados e privados de quebrar o 8º mandamento. Quando nós temos o coração nos tesouros eternos, meus irmãos, nós não estamos tendo ambições egoístas de fazer todo um malabarismo para a gente chegar num fim que a gente deseja, porque a gente sabe que a nossa esperança já apontou para um fim que Deus deseja para nós. Mas em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo. Esse próximo passo só é possível quando nós temos a nossa inversão de valores acontecendo. Em que o que é mais precioso para nós nessa era é pequeno comparado à era que há de vir. Porque quando o nosso coração ele começa a ser cheio dos valores, das cifras dessa era, nós estamos com o coração próximo de cometermos o próximo passo do pecado de furtar. Seja talvez barganhando um preço que não deveria ser barganhado, talvez não pagando os impostos que devem ser pagos. Ah, mas no Brasil tudo é muito difícil, tudo é imposto. Deus em sua soberania nos colocou numa nação que tem muito imposto. Como cristãos devemos pagar impostos. Porque essa realidade reflete uma submissão e sujeição ao reino de Deus. É dura a vida do brasileiro. Mas nós temos uma pátria celestial nos aguardando. O governo tenta nos extorquir, mas nós temos um Deus que está disposto a nos dar a recompensa e a herança dos santos, para aqueles que abriram mão de si mesmo nessa vida para viver a realidade do reino vindouro. Desconsiderar a vida preciosa, meus irmãos, não é ser descuidado ou ocioso, ou em outras palavras mais coloquiais, vagal. É aproveitar cada momento que nós temos de vida como mordomos para viver para a glória de Deus. É nós aproveitarmos tudo que Deus confiou em nossas mãos para expressar a sua glória. Como pai, eu tenho uma dinâmica às vezes de responder, pai, o que você acha de eu ser bombeiro? Eu acho legal, filho. E o que você acha de eu ser jogador de futebol? Maravilhoso, só que você não tem talento para isso. Eu acharia maravilhoso meu filho ser jogador de futebol. Quem não? Às vezes a gente fala, pô, por que você não vira médico? Ontem a gente conversando, né? Pô, médico é legal. Ele, não, tenho medo de médico. Tenho medo de médico, não vou ser médico, não vou judiar das crianças. Sabe de nada. Quando nós achamos, meus irmãos, que aquilo que nós somos ou deixamos de ser é para o nosso próprio proveito, inclusive até mesmo questões ministeriais. Existem muitas pessoas que são líderes que não deveriam ser líderes, mesmo que eles tenham os melhores talentos e habilidades para liderar. Porque o coração deles está nessa vida e não no tesouro precioso de Jesus. Quando nós recebemos de Deus a capacidade de sermos o que somos e termos o que temos, tudo o que nós temos e somos, nós transferimos, nós empenhamos em fazer Deus ser glorificado. E quando nós não fazemos Deus glorificado com o que nós somos, com o que nós temos, nós estamos furtando a glória devida ao nome de Deus. O chamado de Paulo aqui era justamente
seguir a ordem de Jesus, em buscarmos as riquezas eternas do céu. Paulo entende que os tesouros terrenos satisfazem, mas eles têm durabilidade. E que quando acaba um recurso, você estará indo atrás de outro. Quando você acaba o outro, você estará indo atrás de outra solução. Só que existe uma solução inabalável. Um único tesouro. As riquezas insondáveis de Cristo Jesus estão reservadas aos santos. As verdadeiras riquezas, meus irmãos, são adquiridas quando nós começamos a olhar para as riquezas dessa terra com o seu valor adequado. Elas não são tudo o que nós temos. E é nesse tom que Paulo começa a se despedir desses presbíteros, falando, olha, eu não estou vendo a minha vida como preciosa, por isso eu estou indo para Jerusalém morrer. E eu preciso dizer para vocês, presbíteros, o chamado de vocês é para parar de ver a vida de vocês como preciosa. O chamado de todo santo, todo que foi salvo, é parar de achar que você tem direitos diante de Deus. O chamado de todo santo é se satisfazer em Cristo Jesus como seu bem supremo. E Paulo dá um alerta no versículo 28 ao versículo 30, dizendo, olha, cuidado, vão vir pessoas ruins, ladrões, que entrarão no meio de vocês para destruir o rebanho de Deus. O rebanho que Deus deu a vocês, para eles como bispos, como supervisores, como pastores, aqueles que alimentam o rebanho, aqueles que cuidam e protegem o rebanho. E essas pessoas foram compradas pelo sangue precioso de Jesus. Deus constitui esses homens, constitui santos para cuidar do rebanho dos ladrões. E quem são os ladrões? Ladrões são todos aqueles que estão com o coração nessa era e nessas riquezas e nessa vida boa, esperando que essa realidade satisfaça ele em toda a sua plenitude. Só que a boa notícia do Evangelho nos diz que nada nessa terra irá nos satisfazer. E essa boa notícia é a única capaz de transformar ladrões em santos. Ladrões são aqueles que entrarão no rebanho para perverter os discípulos de Jesus para si. Sabe aquela ideia que você tem de eu vou entrar nesse lugar e vou trazer as pessoas para mim, eu serei um bom líder, eu serei um bom pastor, e você se vê nas fotos de banner. Cara, isso é ser e ter um coração de ladrão. Porque você está roubando as ovelhas, o mérito e a glória de Cristo para si. Roubar é trazer o benefício de outro para si. E nesse caso, Paulo está dizendo que muitos virão para roubar aquilo que é de Deus e para a glória de Deus para si. Cuidado. Cuidado, porque eles estarão quebrando o 8º mandamento na cara de vocês. E vocês precisam ser guardados na realidade do chamado que Deus deu para vocês, de que a vida de vocês, aos seus próprios olhos, não deve ser preciosa, mas um tesouro maior nos aguarda na eternidade. E sabe como Paulo finaliza isso? Não é falando de coisas que eles não talvez tenham experimentado. O próprio Paulo era um testemunho vivo de generosidade, um ato que quem sabe qual é o valor do verdadeiro tesouro pode agir de maneira generosa. O versículo 32, o versículo 31, até o versículo 35, Paulo está falando justamente sobre essa dinâmica de trabalho que ele tinha na vida da igreja e da cidade de Éfeso enquanto servia aquela igreja. Versículo 32, Paulo vai dizer assim, agora eu consagro vocês a Deus e a palavra de sua graça, porque Ele é o único que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Paulo está apontando o coração daqueles homens e isso mostra que o nosso coração nessa manhã precisa ser redirecionado para, tirando os olhos das coisas deste mundo, para um lugar muito maior. Uma herança muito maior, um tesouro muito maior do que tudo que nós podemos conquistar. Eu consagro vocês agora, eu indico vocês, dedico vocês, irmãos,
a Deus, que é o único capaz de dar aquilo que vocês realmente necessitam, que nenhum dinheiro do mundo vai dar. Todo o trabalho que Paulo desenvolveu era para servir de exemplo para aqueles homens. E Paulo vai dizer que na mão dele não vai ter sangue, porque ele trabalhou arduamente para compartilhar o evangelho com eles. Ou seja, não vai haver pessoas dizendo: Paulo não me ensinou sobre Jesus, Paulo não trabalhou como deveria, Paulo me furtou. Não. Paulo está dizendo: olha, eu estou muito tranquilo que todo o meu trabalho foi feito porque os meus olhos estavam na eternidade, no tesouro maior, e o meu papel era apontar o coração de vocês para esse mesmo tesouro que eu estou indo. Paulo vai dizer, meus irmãos, que nada foi cobiçado da parte dele, nem prata, nem ouro, nem roupas. Ele vai dizer que ele mesmo trabalhou para suprir as suas próprias necessidades. Mas não somente as suas próprias e o seu próprio conforto, mas a necessidade de outros. Isso mostra, meus irmãos, que Paulo tinha consigo uma habilidade dada por Deus de governar bem a si mesmo e a própria igreja. Porque Paulo não estava trabalhando para ter o seu patrimônio aumentado, mas para que os tesouros dos céus fossem cada vez mais distribuídos entre a comunidade de Éfeso. E Paulo faz isso com a consciência de algo que ele fala para esses irmãos no versículo 28. É que cada ovelha tinha um valor. E que valor era esse? O sangue de Cristo. Cada um de nós pertencemos ao rebanho de Deus Pai, meus irmãos. Cada um de nós fomos comprados pelo sangue precioso, que Pedro, em sua primeira carta, vai dizer que é muito mais precioso de qualquer tipo de mineral, de pedras, ouro, prata, ou qualquer coisa deste mundo. E cada ovelha, ela é pastoreada por esses presbíteros, que o Espírito Santo constituiu eles como pastores. Agora pensa bem, se existe uma dinâmica da Trindade, fazendo com que cada irmão dessa comunidade de Éfeso, e nós, sejamos rebanho de Deus Pai, compradas pelo sangue do Filho, pastoreadas pelo Espírito Santo, por meio de líderes fiéis. Se a Trindade se empenha tanto no bem-estar do seu povo, por que nós, como igreja, não nos empenhamos no bem-estar uns dos outros? Se Deus Todo-Poderoso envia o seu Filho para morrer em nosso favor, por que nós fazemos cálculos e mais cálculos e mais cálculos para nós vermos o bem-estar do nosso próximo? Talvez é porque nós estamos com os olhos em um outro tesouro que não seja a eternidade. E o meu apelo aqui não é que você venha dar mais dinheiro para a igreja, para que você seja desprendido, desenfreado, sem a sabedoria de lidar com os recursos para glorificar a Deus. Mas é mostrar que nós temos um problema muito maior do que as ações que nós fazemos ou deixamos de fazer com aquilo que nós temos ou que nós somos. O nosso coração tende a ser ladrão. O nosso coração tende a querer sempre mais para nós. Usufruímos em nós mesmos. Mas o Evangelho é a boa notícia que nos tira desse lugar, dessa rodinha do hamster, que nós entramos por causa do pecado, da ganância e da avareza. E nos leva a olharmos para aquilo que Deus nos deu com sabedoria, com graça, para nós olharmos o bem-estar do próximo. Porque Paulo fez isso. Eu trabalhei não somente para mim, não para suprir somente as minhas necessidades, mas para suprir as necessidades dos meus companheiros que estiveram comigo, trabalhando arduamente em Éfeso. E sabe aquele versículo que nós sempre gostamos de citar nos momentos de dízimos e ofertas, ou como justificativa até mesmo para o nosso coração, e é uma verdade que dar é melhor do que receber. Paulo falar isso nesse momento. Eu dei exemplo para vocês em todas as coisas. Eu dei exemplo para vocês serem trabalhadores honestos, fiéis pregadores do Evangelho. Eu dei tudo o que eu pudesse ser de exemplo
da minha vida, para que vocês fossem aqueles que socorressem os doentes como eu socorri. Eu trabalhei para que a palavra de Deus, o próprio Senhor, tivesse sendo impresso no coração de cada um de vocês, com um único objetivo e com uma única coisa no meu coração, as palavras que o Senhor Jesus tinha dito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo vai dizer para nós, nesses versículos 34 e 35, que ele não só foi dedicado em generosidade, em suprir a necessidade de outros, mas ele foi diligente em encarnar a realidade de generosidade em sua vida para que ele não caísse no pecado de roubar. Ele se contentava em ser de Deus, e tudo o que possuía era também de Deus, e por isso que ele estava dando deliberadamente. Paulo aqui, meus irmãos, é o exemplo de como nós devemos agir diante de Deus e diante das pessoas que estão ao nosso redor, mostrando para nós que dar é melhor do que receber. E eu queria concluir essa manhã, essa mensagem, talvez falando algumas coisas para nós. A primeira é que o trabalho é algo que dignifica o homem, conforme as Escrituras vão dizer. Porque é o trabalho que possibilita nós não sermos ladrões. É o trabalho que nos guarda de não furtar. É o trabalho que nos torna possível a generosidade. Nenhuma pessoa exerce o que exerce por deliberação própria e com autonomia de que aquilo é teu. Porque nós somos o que somos e temos o que temos porque Deus fez a gente para ser o que a gente é e ter o que a gente tem. Um adendo aqui sobre a realidade de Paulo, porque nós estamos lidando com um texto e que ele fala com presbíteros. Paulo, em 1 Coríntios 9, vai dizer que os ministros do Evangelho trabalham e comem do Evangelho. Devem comer do Evangelho. Mas quando esses ministros não trabalham, mas comem do Evangelho, eles são ladrões, são falsos mestres que devem ser ignorados. A segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que as riquezas eternas são ou devem ser atrativas quando o nosso coração perdeu o prazer nas riquezas terrenas. É falar: eu não me considero mais importante ou a minha vida como preciosa, não porque você talvez deixou de amar aquilo que Deus deu para você amar, mas porque você entendeu que existem riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Se você quer proteção, você quer segurança, quer estabilidade, quer ter o suficiente, quer ser reconhecido, quer governar, quer liderar, quer ter o prestígio das pessoas, quer ter um tesouro que não se desvaloriza, nós achamos isso no reino dos céus. E isso, meus irmãos, é possível e acessível a todas as pessoas que depositam sua fé em Jesus Cristo. Todas as pessoas que, uma vez que confiaram que Cristo é o maior tesouro que nós podemos ter, elas andam em arrependimento por uma vez ter seu coração consumido pela ganância e pela avareza, por talvez tomar algo para si que não era seu. E elas andam também em fé, na esperança que Cristo nos promete e nos garante por meio do seu Espírito agindo em nós, de que nós temos uma riqueza maior no reino celestial. A terceira coisa que eu e você precisamos aprender nessa manhã, e isso é muito importante. Sabe aquele ditado, é dando que se recebe? É mentira, não é evangelho. Não é dando que se recebe, é dando que entendemos que fomos chamados por Deus para sermos generosos. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é dando que se recebe que o Evangelho diz. É dando que você entende que Deus um dia se deu por você. Quando os nossos olhos estão nas riquezas deste mundo, meus irmãos, nós somos ladrões, porque as riquezas deste mundo tendem a nos fazer
de nós individualistas, gananciosos, avarentos, sempre correndo para ter mais. Só que a boa notícia de Jesus é que Jesus morreu entre dois ladrões. Dois homens que viveram uma vida para ter mais, homens que prejudicaram outras pessoas e até mesmo a si mesmo, buscando ter mais para construir algo seguro. Um deles, Jesus olhou e disse, reorientando o seu coração, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque os tesouros que ele tentou tanto ter para si, não livrou ele da morte e da condenação eterna. Mas Cristo Jesus nos livra de toda a ganância e avareza quando nós olhamos para os tesouros eternos. Nos fazendo olhar para os tesouros eternos. Para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos reconhecer as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que Cristo é o bem maior que nós podemos ter. Que pode ser que os nossos filhos não sejam ricos, pode ser que nós não tenhamos uma boa expectativa financeira, mas uma vez que o nosso coração teme a Deus, nós saberemos lidar com aquilo que Deus nos dá. Nós seremos bons mordomos daquilo que Deus confia a nós. Nós faremos tudo e seremos tudo para a glória de Deus, porque nós encontramos em Deus a maior glória que poderíamos encontrar. Por isso, se o seu coração hoje é cheio de avareza, cheio de perturbações, porque você ainda não chegou aonde você deveria chegar, você não tem o que você deveria ter, o Evangelho te chama ao arrependimento hoje, dizendo, confie em Cristo, porque Cristo já fez o que deveria ser. A melhor maneira de lidar com a ganância, meus irmãos, o impulso do furto, a necessidade de querer mais é tendo menos. E como nós temos menos? É sendo generosos. Richard Baxter é um pastor, se não me engano, do século XIX, século XVIII, XIX, que ele escreve o famoso livro O Pastor Aprovado, ou O Pastor Reformado em inglês, não no sentido da teologia reformada, mas de um renovo da vida pastoral. E ele fala algo sobre pastores moribundos, que talvez seja cabível não somente a pastores, mas a todo coração que está perturbado por causa de ausência de recurso, ou ganância, ou inveja, ou qualquer tipo de coisa. Quando os pastores estão moribundos e chateados, que eles vêm ouvir de Cristo. Principalmente quando esses pastores estão ficando insensíveis e descuidados com o povo de Deus. Eles ouçam de Cristo as seguintes palavras: morri por eles, e vocês não olham para eles? Valiam o meu sangue, e não vale o seu trabalho. Desci do céu para buscar e salvar os que estavam perdidos, e vocês não vão até a casa ao lado, a próxima rua, a próxima aldeia para procurá-los? Quão pequeno é o vosso trabalho, e vocês agem com arrogância comparando ao meu? Eu me rebaixei a esse ponto, mas é vossa honra serdes assim empregados. Sofri e fiz tanto pela salvação deles e desejei fazer de vós os meus cooperadores, e recusais o pouco que estáis em vossas mãos. Existe uma dinâmica do coração pecador de tentar reter amor, de tentar reter recursos, de furtar de pessoas o favor de Deus. E meus irmãos, o chamado de Deus para nós hoje é: não furtarás, abrindo mão da ganância, abrindo mão do mérito. Ah, mas eu trabalhei para ter. Glória a Deus porque você trabalhou, porque se Deus não tivesse dado a habilidade para você trabalhar, você nem isso teria. O Evangelho expõe a gente. Ah, mas tudo isso diante da suprema riqueza de Cristo, você é nada. Diante da suprema riqueza de Cristo em nosso favor, o mínimo que você pode ser é ser o que você é para a glória de Deus. Para serviço de outros. Porque tudo o que eu e você somos não pode ser comparado a Cristo e o que Ele fez por nós. A dinâmica do Evangelho nos leva a sermos generosos, porque Cristo foi superiormente generoso por nós, meus irmãos. A dinâmica do Evangelho leva a gente a abrir mão das nossas coisas, a partilharmos os nossos bens, a partilharmos o nosso tempo, porque Cristo partiu do céu, abriu mão de sua glória
se tornou homem em nosso favor para que nós descobríssemos as riquezas insondáveis da glória de Cristo. Por isso, nessa manhã, feche seus olhos. Talvez seu coração está aqui desconfortável em tudo o que eu disse, porque quando nós falamos sobre dinheiro, o pastor não pode falar do seu dinheiro, mas eu não é o pastor, é Deus com sua palavra falando para você. E se você é filho de Deus, você é governado por essa palavra. E se você está incomodado com isso, isso é sinal que talvez ainda exista resistência no seu coração do governo de Cristo sobre você. E talvez, se você tem resistência do governo de Cristo, talvez você ainda não encontrou o seu reino. Mas essa manhã o Senhor está aqui, te chamando, vinde, ainda hoje estarás comigo em meu reino. Abandone o pecado de furto. Abandone a necessidade de se tornar cada vez mais e melhor, mais rico, levando outras pessoas. Da graça e do favor de Deus fluir através de você. Se arrependa disso e volte-se para Cristo e fala, Senhor, as riquezas insondáveis de Cristo eu preciso conhecer. Eu queria deixar você nesse momento, em seu lugar orando e pedindo sabedoria e graça de Deus. Pedindo, Senhor, desnuda os meus olhos a beleza do Teu reino, a beleza do Evangelho, para que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado e exaltado por tudo que eu tenho.